É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre os projetos na área de transporte no estado durante a pandemia, a importância da infraestrutura para a retomada da atividade aqui no estado, para o crescimento. Eu converso com o João Otaviano Machado Neto, que é secretário estadual de Logística e Transportes. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, secretário, nós conversamos aqui antes da pandemia, tinha alguns planos aí, alguns cuidados, até foi bem no começo, mas as obras prosseguiram com todos os cuidados, mas foi mantido todo o cronograma que se esperava em relação a transportes? Isso foi uma premissa fundamental. Nós não interrompemos nenhuma das ações de infraestrutura, primeiro porque as rodovias, elas mantiveram praticamente a mesma performance. Nós tivemos uma pequena redução entre março e abril. A partir de maio nós voltamos a crescer a ordem de 6%, acima da média histórica. Portanto, as rodovias funcionaram bastante bem. Então, nenhuma das obras de manutenção e de infraestrutura relacionada à ampliação, duplicação, enfim, foram paradas. Nós estamos com 132 obras entre a Artesp e o DR, total de quase 5,3 bilhões de reais, de maneira que essa estrutura, essa infraestrutura rodoviária no estado de São Paulo se manteve plenamente durante a pandemia e durante a quarentena, aliás. E teve importância para escoamento de mercadorias, né? Porque as pessoas deixaram de viajar, o turismo diminuiu muito, mas a circulação aí de caminhões continuou muito forte, né? Essa foi uma premissa do governador João Dória, que nós não tivéssemos nenhuma interrupção em todo o processo de logística e abastecimento no estado de São Paulo. E não é só o estado de São Paulo, porque as nossas rodovias conectam outros estados, o Porto de Santos, o Porto de São Sebastião. Portanto, a cadeia de logística dentro da qual está o estado de São Paulo, ela se manteve plenamente, de maneira que você veja, durante esse período não tivemos nenhum problema de desabastecimento no varejo, todas as redes mantiveram a sua estrutura e não tivemos paralisação em nenhuma rodovia no estado de São Paulo. Agora, secretário, neste país tem novidades em relação ao Rodoanel. Não é aquela parte que está parada já há muito tempo, já foi alvo de investigações, averiguações em relação ao custo das obras e agora começa a andar. Pois é, o Rodoanel é uma conexão da maior importância. Quando nós conseguimos concluir o trecho norte, nós vamos com esses 44 quilômetros do trecho norte, você completa todo o Rodoanel. O que significa isso? As cargas que circulam do interior do Brasil para o Porto de Santos, do interior do estado de São Paulo para a região metropolitana e para o Porto, elas deixam de usar o viário urbano da cidade de São Paulo. Hoje, o Rodoanel Norte, ele se confunde, né, pela ausência dele, com o uso da Marginal do Tietê. É porque pega aquela área da Fernão Dias com a Dutra, que são duas rodovias muito movimentadas. Né? Muito. Então você tem a leste a Dutra e a Fernão Dias e para o lado oeste aqui você tem o complexo Anhanguera Bandeirantes, né? E mais ainda você vai ter a Castelo Branco Raposo Tavares, né? E mais indo ao sul você vai ter ali a BR-116 que se conecta com toda essa malha para chegar no Porto de Santos, que é o grande destino de carga, né? Agora, secretário, qual o prazo para a entrega? De que forma que vai ser feita essa licitação? O custo estimado de conclusão é 2 bilhões, são 2 bilhões de reais. Nós chegamos a 1 bilhão e 600, né, para a conclusão desses 44 quilômetros. São 6 lotes, os 6 lotes originais, mantivemos o projeto original. Esses 6 lotes, então, eles têm 3 desde Pirituba até a Fernão Dias e mais 3 da Fernão Dias até a Dutra. Esse trecho da Fernão Dias até a Dutra, ele já tem um prazo diferente, da ordem de 15 meses. O trecho que vai ali de Pirituba, da Raimundo Pereira de Magalhães até a Fernão Dias, nós estamos estimando aí 24 meses, né? Para que a gente tenha a conclusão integral dessas obras. Aí tem a interligação total do Rodoanel, chegaria até as outras rodovias também? Total. Aí você resolve todo esse problema. Porque nessa região de Pirituba cai em que rodovia? Ali você tem o sistema Anhanguera Bandeirantes, né? Então você tem toda a carga que vem do interior pelo sistema Anhanguera Bandeirantes e você tem ali a possibilidade de fazer então a conexão com o tramo leste, né, para chegar ao Porto de Santos. Você vai pegar ali, desce até de Arujá até a conexão com o sistema Anchieta Imigrantes, aí você pega a Anchieta Imigrantes e desce para o Porto.
Agora, secretário, uma coisa que se discute muito, houve uma demora muito grande, principalmente nesse trecho, não é? E a gente percebe em condições normais, não no período de pandemia, a movimentação nas marginais continua muito forte em São Paulo, as pessoas que vêm de outros estados, de outras regiões, do interior também. Quando esse trecho ficar pronto, a marginal vai estar lotada, há necessidade de uma outra estratégia logística na capital de São Paulo? Olha, a melhor notícia é o seguinte, quando esse trecho estiver pronto, potencialmente você vai tirar mais de 17 mil caminhões diariamente da Marginal Tietê. Então esse é um grande aspecto da conclusão da obra do Rodoanel. Ele, com toda essa sua característica, ele vai atrair esta carga. E a cidade de São Paulo tem um plano diretor de cargas que também considera a existência do Rodoanel como uma grande alternativa para que esta carga de passagem pela cidade de São Paulo, ela evite esse grande viário urbano que são as marginais, principalmente a Marginal do Tietê, que tem a conexão com as principais rodovias, né? Agora, secretário, a gente tem toda uma logística que envolve também aeroportos, o porto, eu quero que o senhor fale sobre isso também. Agora, uma questão que pegou muito por causa da pandemia foi a área de transportes aí de ônibus, né? As pessoas se locomovendo com muito cuidado e a gente tem ainda o excesso de lotação nos ônibus, mesmo com menos pessoas circulando, o senhor cuida da área intermunicipal. Tem alguma estratégia para essa retomada, para se evitar problemas, né, em relação a metrô, em relação a toda essa logística, para as pessoas poderem ter um pouco mais de segurança? Olha, na verdade, esse sistema, ele está recuperando a capacidade dele. Ele teve uma operação reduzida, andamos aí até em algumas linhas, andando com 1/3 da capacidade dele. Hoje ele já voltou com a sua totalidade. Mas nós estamos administrando agora essa capacidade. Então, o que? Orientando a lotação, principalmente dos trens da CPTM, do metrô, as áreas de interligação. As pessoas estão mais disciplinadas, Denise. Elas próprias evitam a aglomeração. Então você vê o uso da máscara, o uso do álcool gel. Quem está nos acompanhando pode ver até inclusive a lotação dos ônibus aqui de metrô, porque o máximo da capacidade significa que tem uma aglomeração dentro dos veículos. Pois é, essa é uma situação que você vai retomar. Agora, com uma diferença, as pessoas estão procurando respeitar esses princípios básicos da máscara e do álcool gel. Isso já é um grande avanço. É claro que no horário de pico, com a retomada da economia, haverá a carga praticamente normal do sistema. O que é importante? Que você conseguiu, ao longo do dia, rebalancear, até pela questão dos horários do comércio, dos horários dessa retomada. Nós ainda estamos na fase amarela, não estamos na fase verde. Então, portanto, há ainda algumas restrições. Isso ajuda também. Claro que hoje você pegar o pico da manhã e o pico da tarde, você já tem uma carga bastante grande no sistema. Mas o sistema está se equilibrando e isso que eu falei é muito importante. A atitude das pessoas em relação ao uso do transporte coletivo também está mais racional, né? Elas estão com mais cuidado e com mais atenção às recomendações dos bons protocolos. Por causa da pandemia, a gente teve até algumas discussões entre as cidades aí da Grande São Paulo, né? As cidades como para a Baixada, que tem aí uma movimentação muito grande. Em determinado momento, inclusive, foi solicitado que o Estado restringisse essa circulação por medo de a pandemia avançar para algumas áreas do litoral, por exemplo, né? Pois é, isso foi uma grande discussão com os prefeitos da Baixada, né? Mas ficou muito claro, nós não conseguimos criar uma restrição num sistema com manchete imigrantes. Hoje, 95% da carga de contêineres do Porto de Santos chega pela pista de descida da rodovia Anchieta. E há um balanceamento entre a Anchieta e a Imigrantes, não desce carga pela Serra da Imigrantes, então você não consegue criar uma restrição. E houve esse entendimento. Qual foi a medida? Os prefeitos, na sua área territorial, criaram as barreiras sanitárias permitidas pela Anvisa. Isso conseguiu, de certa forma, criar uma disciplina e uma orientação. Agora as pessoas estão ainda vivendo essa experiência
achar que a fase amarela é uma fase de liberação. Não é. A fase amarela é uma fase ainda de restrições, menos restrições do que a laranja e a vermelha, mas nós ainda estamos na quarentena. Ainda a quarentena, exatamente isso. Agora, pensando em retomada de atividade no geral, geração de emprego, essa área é uma das prioritárias que pode produzir melhores resultados. Não é só uma questão de logística, de atendimento à população, mas é uma questão também de desenvolvimento. Pois é, se você pegar a área de infraestrutura, dependendo da escola econômica, aí você tem uma relação de 1 para 4, 1 para 5, 1 para 6. Cada emprego direto vai gerar 4, 5, 6 empregos indiretos nessa estrutura da reativação da cadeia produtiva associada à infraestrutura. Então a infraestrutura é fundamental. Nós estamos falando não só das rodovias, nós estamos falando da atividade portuária, das ferrovias que agora chegam aqui em São Paulo com força, dos aeroportos, a retomada da carga aérea, da própria estrutura de transporte de passageiros através aí da grande rede que você tem no Brasil e também da rede dos aeroportos regionais em São Paulo, que é objeto aí de um processo de privatização e que nós imaginamos que até o final desse ano nós vamos colocar esse edital aí para a privatização dos 22 aeroportos. Portanto, se você analisar toda essa cadeia de infraestrutura, ela acaba tendo um forte impacto na economia e, portanto, ela de fato é uma grande alavanca na retomada da atividade econômica, né? E além da questão do Rodoanel, algum outro destaque em relação à malha viária aqui do Estado? Sim, nós estamos trabalhando agora com a conclusão da rodovia Tamoios, né? A Serra da Tamoios está em obra, aliás, uma obra sofisticada, com soluções de engenharia, assim, de nível mundial. E temos agora, até o final do ano, a retomada daquele trecho chamado Contorno da Tamoios, que é aquela rodovia paralela à Orla, onde você vai aliviar aquele trecho da Rio Santos, onde ela se confunde com avenidas urbanas ali entre Ubatuba e São Sebastião. Então essa obra será retomada e você vai ter uma ligação do Porto de São Sebastião com Caraguatatuba. Isso deve aliviar bastante a questão da infraestrutura, aliás, da ocupação da Rio Santos nesse trecho. E com a movimentação que vimos em 7 de setembro, já está podendo planejar próximos feriados e férias com movimento mesmo, né? Com certeza, isso ficou muito claro. As pessoas estão buscando retomar a sua atividade. Precisa fazer com cuidado, não o que aconteceu aí nesse feriado, onde essa ânsia de voltar ao normal acabou por fazer que algumas dessas medidas necessárias não fossem observadas. A expectativa é que as pessoas agora, para o final do ano, para as férias de fim de ano e para o período do verão nas praias, tomem um cuidado. Isso significa também que as rodovias vão estar com sua carga máxima, como nós já vimos agora. Nós estamos com 7,5% acima da média dos últimos anos no carregamento das nossas rodovias. Eu conversei aqui com o João Otaviano Machado Neto, que é secretário estadual de Logística e Transportes. Secretário, muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. Muito obrigado. Com vocês.